Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Wole Soyinka, que é um escritor nigeriano nascido em Abeokuta, na Nigéria, em 1934, que foi agraciado com o Nobel da Literatura de 1986. É considerado o dramaturgo mais notável da África. As suas obras incluem também poesia, romances e ensaios. Wole Soyinka, cujo nome completo é Akinwanda Oluola Babatunda Soyinka, nasceu a 13 de julho de 1934 em Abeokuta, perto de Ibadan, no oeste da Nigéria, numa família de origem de tribo Yorubá. O seu pai era ministro da Igreja Anglicana e diretor da St. Peter's School em Abeokuta. A mãe tinha uma loja ali no mercado próximo e era ativista do movimento de libertação das mulheres e também tinha a religião anglicana. Como uma boa parte da comunidade seguia a tradição religiosa indígena, o Soyinka cresceu num ambiente religioso de sincretismo, com influência de ambas as culturas, o que viria a influenciar as suas obras. Soyinka escreve em inglês e, como dramaturgo, tem sido influenciado, entre outros, pelo escritor irlandês G.M. Singh, mas as suas obras estão enraizadas na sua cultura nativa nigeriana, com as suas lendas, contos e tradições. As suas peças ligam-se ao tradicional teatro popular africano, com a sua combinação de dança, música e ação. A sua escrita é baseada na mitologia da sua própria tribo, portanto, a Yorubá, com Ogun, que é o deus do ferro e da guerra, no centro. Soyinka teve acesso a uma educação cuidada. Em 1940, depois de frequentar lá a St. Peter's Primary School, em Abeokuta, foi para a Abeokuta Grammar School, onde ganhou vários prémios de composição literária. E em 1946 ele foi aceito pelo Government College em Ibadan, na época numa das escolas secundárias de elite da Nigéria. E depois de terminar o seu curso lá no Government College, em 1952, ele frequentou a University College de Ibadan, que era uma afiliada da University of London, até o ano de 1954. Então, em 1954, o Soyinka mudou-se para a Inglaterra para continuar os seus estudos de literatura inglesa na Universidade de Leeds, onde então se formou com menção honrosa em 1957 e onde ele conheceu vários escritores britânicos jovens e talentosos. Soyinka foi casado 3 vezes e divorciou-se 2. Tem 9 filhos dos seus 3 casamentos. O seu primeiro casamento foi em 1958 com a falecida escritora britânica Barbara Dickson, que conheceu lá na Universidade de Leeds e que foi a mãe do seu primeiro filho. O seu segundo casamento, que foi em 1963 com a bibliotecária nigeriana Olaide Idowu, com quem teve 3 filhas e o seu segundo filho. O Soyinka casou-se depois com Folake Doherty em 1986 e, deste último casamento, tem 3 filhos. Tem também 2 filhas de fora do casamento. Em 1953, depois de fazer a licenciatura, o Soyinka permaneceu lá em Leeds, casou lá com uma colega, como já vimos, e começou a trabalhar no mestrado. E começou também a escrever obras que combinavam as tradições teatrais europeias com a sua herança cultural iorubá, como eu já referi. O que atraiu o interesse de vários membros do Royal Court Theatre de Londres, onde foi produzida a sua primeira peça, The Invention, que em português significaria a invenção, no ano de 1957. Então ele, encorajado por esse interesse, mudou-se para Londres e trabalhou como leitor de peças lá para o Royal Court Theatre
onde então foi produzida a sua primeira grande peça. Se chamou The Swamp Dwellers, que era em português Os Moradores do Pântano. Foi encenada em 1958, seguida depois, no ano seguinte, portanto em 1959, por The Lion and Jewel, em português O Leão e a Joia, que era uma comédia que descrevia as andanças de um professor e de um ancião chefe tribal africano na sua tentativa de conquistar o coração de uma jovem. Então, em Soyinka, recebeu uma bolsa de pesquisa de Rockefeller para o University College, lá em Ibadan, que era tanto a sua alma mater, para se dedicar ao estudo do teatro africano. E então ele regressou à Nigéria no dia 1 de janeiro de 1960. Fundou uma companhia de teatro que se chamou The 1960 Masks, a que ele dedicou uma grande parte do seu tempo nos anos seguintes. Seguidamente, ele produziu a comédia satírica The Trial of Brother Jero, que em português seria O Julgamento do Irmão Jero, que foi publicada em 1963 e que foi representada lá no refeitório do Melambie Hall, lá do University College de Ibadan, em abril de 1960. Ora, portanto, eu aproveito para avisar que as datas que eu vou dizer, não é? Geralmente são a data da publicação em livro. Portanto, está a ver, este primeiro foi, como eu disse, foi editado em 1963, mas já tinha sido representada, estreada em 1960. Ora, nesse ano, portanto, lá em 1960, a sua obra, A Dance of Forest, de 1963, uma peça que combina uma expressão tradicional africana com técnicas europeias do teatro de vanguarda, e é uma crítica mordaz às elites políticas da Nigéria, ganhou o concurso da peça oficial para o Dia da Independência da Nigéria e estreou em Lagos no dia 1 de outubro de 1960, quando a Nigéria celebrava a sua independência. No ano em que as peças já atrás referidas foram publicadas, ele publicou também as peças que tinha já encenado em Londres, a tal do Swamp Dwellers e o The Lion and Jewel, reunidas as duas num só volume, que saiu, portanto, no ano de 1963. Em 1964, ele fundou a Horizon Theatre Company, na qual ele encenou as peças que ia escrevendo e também participou como ator. São dessa altura as peças The Strong Breed, que é, em português significaria A Raça Forte, de 1963, The Road, portanto, a Estrada, de 1965, e Kong's Harvest, que em português seria A Colheita de Kongi, de 1967. O Soyinka participou ativamente na política da Nigéria e em 1967 arrebentou a Guerra Civil Nigeriana, em consequência do movimento separatista do Biafra, que durou até 1970. Ora, esta Guerra do Biafra foi uma guerra muito sangrenta, que foi um drama enorme na altura. Terão morrido mais de 100 mil militares, portanto, só nos militares houve mais de 100 mil baixas, portanto, não parte deles devido à inação, porque, portanto, o governo central da Nigéria cercou, portanto, daquela zona do Biafra, por terra e por mar, e o exército não tinha abastecimentos, morreram de inação, e calcula-se que entre 500 mil a 2 milhões de civis lá da região do Biafra terão morrido à fome. Circularam pelo mundo na altura, eu lembro-me bem, montes de fotografias com crianças com a barriga inchada pela fome, que, portanto, que alertaram o mundo para a desgraça. Mas vamos continuar. Quando a guerra começou, o Soyinka publicou um artigo em que apelava à paz e reconciliação e foi imediatamente preso pelo governo federal e acusado de conspirar com os rebeldes. Foi preso, portanto, e na prisão ele foi mantido num confinamento solitário durante 22 meses. Nesse período, ele escreveu poemas
que viriam depois a ser publicados numa coletânea sob o título Poems from Prison, que saiu no ano de 1969. Portanto, o Soyinka foi libertado, portanto, nesse ano de 1969, depois de ter sido lançada uma campanha internacional denunciando a sua situação, movida sobretudo por escritores, como, por exemplo, o Robert Lowell e Lillian Heilman. Depois da libertação, ele começou a trabalhar como professor e, em 1970, ensinou Madmen and Specialists, Loucos e Especialistas, em português, uma peça de teatro em que exprimia o seu descontentamento face à corrupção e à sede de poder que se vivia na Nigéria. E em 1972, ele debruçou-se então sobre a sua experiência lá no cárcere, ao publicar The Man Died, Prison Notes, O Homem Morreu, Notas de Prisão, que seria assim em português, que é uma obra autobiográfica, portanto, e que foi proibida de ser publicada lá no seu país. Perante as garras da censura sobre este e outros trabalhos seus, ele optou por abandonar a Nigéria nesse ano de 1972, mudou-se para a Inglaterra, portanto foi de novo para a Inglaterra, onde se tornou professor convidado no Churchill's College de Cambridge, e aproveitou para continuar os seus estudos. Então, no ano de 1973, ele doutorou-se lá pela Universidade de Leeds, onde tinha feito a licenciatura. Enquanto viveu lá na Inglaterra, ele publicou obras como Madmen and Specialists, que já disse atrás, que saiu no ano de 1971, o Gero's Metamorphosis, A Metamorfose de Gero, que saiu em 1973 e que era uma sequela daquele outro que eu falei atrás, o Julgamento do Irmão Gero. E ainda uma outra, o Death and the King's Horseman, que era A Morte e o Cavaleiro do Rei, de 1975. Então, em 1975, ele mudou-se para o Ghana, onde ele colaborou lá num periódico que se chamava Transition, como editor. Deu-se um golpe de Estado lá no Ghana e ele saiu, regressou à Nigéria e passou aí a ocupar o cargo de professor catedrático de literatura comparativa na Universidade de Ife. Em 1976, ele publicou uma obra chamada Myth, Literature and the African World, portanto, que em português seria Mito, Literatura e o Mundo Africano, que é um ensaio que é célebre, porque é um embrião do pensamento pan-africano que caracterizou e viria a caracterizar para sempre o autor. As mais recentes obras dramáticas do Soyinka são A Play of Giants, em português um jogo de gigantes, que saiu em 1984, o Requiem for a Futurologist, Requiem para um futurologista, de 1985, e King Babu, este já saiu no século XXI, no ano de 2001, e que é uma paródia aos ditadores africanos. Mas o Soyinka não foi só dramaturgo, como eu já disse. Ele também escreveu outros géneros literários. Publicou 3 romances. Um é The Interpreters, que eu saiba é a única obra dele que está editada em Portugal e que eu tenho aqui, que é, em português, Os Intérpretes, que saiu em 1965 e que é uma obra, aliás, um bocado difícil, e que já tem sido, por isso, comparada bastante às obras do Joyce e do Faulkner, na qual 6 intelectuais nigerianos, assim de meia idade, discutem e interpretam as suas experiências ao longo do livro. Eu, depois, se tiver tempo, ainda vou, enfim, dado que andei a ler lá esta semana, dizer mais alguma coisa. Depois, outro romance é o Season of Anomie, que em português seria Temporada de Anomie, ou Anomia, de 1973, que se baseia nos pensamentos do escritor durante a sua prisão
e que confronta o mito de Orfeu e Eurídice com a mitologia lá do Yorubá, com os deuses de Yorubá. E quase 50 anos depois, então, desse romance, ele publicou agora, em setembro de 2021, um novo romance chamado Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth. Um nome comprido que em português se traduziria Crónicas do País das Pessoas Mais Felizes do Mundo. Então, neste romance ele conta a história multidimensional de uma sociedade secreta que lida com órgãos humanos para fins sacrificiais, cujos membros abrangem as mais altas figuras políticas e religiosas lá do país e que, portanto, que é uma história vívida e chocante de corrupção política num país que é assim quase a cara perfeita lá da Nigéria, do seu país natal. Portanto, isto segundo uma crítica que saiu no The Guardian. Porque o livro ainda não está traduzido em português, nem sei se irá ser, esperamos que sim, dado que é um romance que saiu agora muito recentemente, é provável que venha a ser editado em Portugal. Depois, para além dos romances, tem, então, aquelas obras que são puramente autobiográficas. E eu digo puramente porque, na verdade, e já tenho dito isto a propósito de outros autores, em todos os livros, geralmente, em todas as suas obras, os autores deixam escapar sempre um bocadinho da sua vida pessoal. Estão sempre um bocadinho retratados nas suas obras, em pequenos pormenores às vezes, mas que são coisas que foram nitidamente baseadas na sua vida pessoal. Mas estas são então puramente autobiográficas. E que são uma, aquela que eu já falei, The Man Died, no Prison Notes, portanto o homem morreu, notas de prisão, conhecido, portanto, no ano de 1972, que eu, portanto, já referi. E outra é o relato da sua infância, que se chama Ake, The Years of Childhood, portanto, Ake, os anos de infância, que saiu no ano de 1981, onde são realçados o calor e o interesse dos pais pelo seu filho, a quem, portanto, eles realmente tentaram dar a melhor educação e enfim, não se pouparam as despesas. Outro é o You Must Set Forth and It Down, que seria em português Deves Partir ao Amanhecer, que saiu no ano 2006 e que é uma importante crónica da sua vida turbulenta, tanto durante a vida adulta, não só dentro, mas como também fora lá do seu amado país, enfim, sitiado. Depois temos os ensaios. Os ensaios literários estão recolhidos em vários volumes, mas entre eles, aquele que já falei, o Myth, a Literature and the African World, que saiu em 1975 e que, portanto, que eu já falei atrás. Depois temos os poemas. Os poemas de Soyinka, que, portanto, mostram uma estreita relação com as suas peças de teatro, estão recolhidos em coletâneas, não é? Como, por exemplo, Idanra and Other Poems, portanto, Idanra e outros poemas, de 1967. Outro, os Poems from Prison, os poemas da prisão, né, que eu já falei atrás, que saiu no ano de 1969. E depois outro, A Shuttle in the Crypt, em português, um vai e vem na cripta, de 1972. E também um poema muito longo, que é o Ogum Abibiman, que é de 1976. Que isto é um título lá na língua Yorubá, que eu não sei, tive dificuldade em encontrar uma tradução para isto, mas que eu presumo que seja, assim, digamos, a criação de Ogun, que era, digamos, o deus principal, o grande deus lá da mitologia Yorubá. Portanto, a criação de Ogun, ou então a maternidade de Ogun, porque o Ogun é para eles, foi o deus criador, o deus da criação,
talvez se possa traduzir assim. Uma outra coletânea de poemas dele é o Mandela's Earth and Other Poems, que se traduziria em português por A Terra de Mandela e Outros Poemas, que saiu no ano de 1988. O Ola Soyinka foi galardoado com o Prémio Nobel, né, de Literatura de 1986 por ser considerado quem, numa ampla perspectiva cultural e com tonalidades poéticas, mostra o drama da existência. Ora, o Soyinka foi o primeiro negro e o primeiro africano a vencer o Prémio Nobel de Literatura, o que é, de facto, um passo muito importante. Depois dele, já houve mais dois negros galardoados com o Prémio Nobel. Um foi a Toni Morrison, mas essa é afro-americana. E então o outro que é africano, que é o Abdul Razak Gurnah, que foi galardoado agora no ano passado, em 2021. Há outros escritores africanos, creio que são 4, que também ganharam o Prémio Nobel, mas esses são brancos. Que, ao que julgo, portanto, se eu estive a tentar lembrar-me, penso que são só o Camus, o Albert Camus, que é da Argélia, o Coetzee e a Nadine Gordimer, que são os dois da África do Sul, e então o Naguib Mahfouz, que é do Egito. Portanto, mas estes, como digo, não são negros. O Soyinka criticou abertamente as administrações da Nigéria e as tiranias políticas também, fora da Nigéria. Inclusivamente ele fez denúncias veementes contra o regime do Mugabe lá no Zimbábue. Muitos dos seus escritos tratam do que ele chama a bota opressora e a irrelevância da cor do peque e a calça. Portanto, não fala só dos opressores colonialistas que lá estiveram, mas também e sobretudo dos opressores atuais que oprimem o seu próprio povo, das suas próprias raças, da sua própria cor. Portanto, é irrelevante a cor do pé que calça a bota opressora. Essa forma de pensar e de se expressar, não é, tem-lhe causado grandes riscos, até mesmo de morte, especialmente durante o governo do ditador Sani Abacha, que governou a Nigéria entre 1993 e 1998. Ele, tudo começou porque em 1993 o Soyinka participou numa marcha de protesto contra a implantação, que acabava de acontecer, de um regime militar, e isso fez com que ele se visse muito, muito perseguido e tivesse que fugir de lá no ano seguinte, acusado de ser um bombista, de fazer atentados bombistas contra o exército. E ele teve que sair para o estrangeiro. Nessa altura ele foi para os Estados Unidos, esteve a maior parte do tempo nos Estados Unidos, e lá lecionou na Universidade de Emory, portanto, em Atlanta. Depois de morrer então o Abacha, e de ter caído o regime militar, e de se ter regressado a um governo civil, o Soyinka regressou à Nigéria, e no ano de 1999, portanto tinha ele já na altura 65 anos de idade, ele foi nomeado então professor emérito lá da Universidade de Ife, onde ele tinha lecionado, né? E que agora já se chamava outro nome, agora chama-se Obafemi Awolowo University. E ele aceitou ser nomeado professor emérito da universidade, mas com uma condição. Só na condição de que nenhum dos generais do regime anterior fosse designado como chanceler lá da universidade no futuro. E assim foi. Em 2007, mais propriamente em abril, o Soyinka insurgiu-se contra o resultado das eleições presidenciais nigerianas que se tinham realizado lá no início desse mês de abril, assoladas por fraudes e violência generalizada. Ele pediu que fossem anuladas, porque aquilo era uma vergonha o que se tinha passado. Ora,
a lista dos prémios, condecorações, doutoramentos, honoris causa que lhe foram atribuídos, bem como as instituições de apoio à cultura africana, à liberdade, os seminários para o fomento de novos escritores, etc., que foram criados em sua homenagem, é enorme. Se fosse agora aqui a ler isso tudo, não saía daqui. Limite-me a destacar uma realização que eu acho interessante e que é emblemática. Para celebrar o seu 84º aniversário, foi publicada uma coletânea de poemas intitulada 84 Delicious Bottles of Wine. Portanto, que significaria, não é? 84 deliciosas garrafas de vinho, para a qual contribuíram muitos poetas, tanto com poemas, entre os quais estava o premiado ensaísta, poeta e escritor adolescente, na altura, o Adamu Usman Garko. Em 2014, revelou-se ao Soyinka um cancro de próstata e aí nessa altura começou então a sua batalha contra a doença, que continua, à qual ele continua a resistir, felizmente, lá na sua residência em Abeokuta, onde ele tinha nascido e onde agora reside, retirado de toda a atividade política. E, vamos ver. Nosso Senhor lhe dê saúde para viver entre nós mais alguns anos. Esperemos que sim. Ora bem, eu penso que isto já está um bocado avançado, mas de qualquer modo ainda gostaria de dizer mais alguma coisa aqui sobre os intérpretes, né? Que como digo, e julgo ser a sua única obra publicada em Portugal. Ora, os intérpretes, que como aqui diz, foi o seu primeiro romance, foi considerado uma demonstração do talento de um escritor que já se afirmara como poeta e como dramaturgo. Realmente, é verdade. Olha, isto conta a história de 6... Já não somos jovens, já são assim, de meia idade, aí talvez, não sei aqui não diz, mas calcula aí por volta dos anos 40, que se tinham, portanto, eram pessoas de cultura, que se tinham todos licenciado ou doutorado, que eram, portanto que, pessoas importantes, que eram amigos, tinham sido colegas lá de estudos, e que era o Sagoe, que era jornalista, que, aliás, tinha acabado recentemente de vir dos Estados Unidos, portanto, onde tinha provavelmente acabado estudos, ou trabalhado, não sei, e que é, portanto, está, portanto, namora com uma outra senhora que é a Deuinva, que é secretária. Depois outra é o Bandel, que é professor universitário lá na Nigéria. Um outro, que é o Egbo, que este é realmente está muito no centro da história, que é que ficou órfão de criança, de muito criança, e ficou traumatizado muito com isso, e ele procura encontrar os pais nas águas, porque eles morreram afogados, e que é assim bastante místico. Ele pratica lá a religião tradicional, lá Yorubá, da sua tribo, que é assim quase um meio feiticeiro. O outro é o Kola, que é um pintor, e que então passa o livro quase todo a pintar uma grande tela, um grande quadro, para o qual ele utiliza como modelos diversas, pessoas que passam depois por aqui, pela história, pessoas de todos os tipos, e tela é essa que vai tentar retratar então o panteão dos deuses lá de Yorubá. Panteão Yorubá dos deuses todos. E por isso ele procura para cada deus uma cara, uma pessoa que retratasse, digamos, esse deus. O outro é o Seconi, que era muito gago e que era engenheiro civil, mas depois, enfim, acabaram por despedi-lo e tornou-se escultor,
e então esculpiu, entre outras peças, uma peça fabulosa que, que agora, no final do livro, vai ser exposta numa exposição e que há alguém que está muito empenhado em tê-la. O sexto é o Lasum Won, que é advogado e que é assim de todos o mais, claro, não é advogado, mais cuidadoso, mais pessimista, um bocado mais estranho. E pronto, olha, a história, portanto, desenvolve-se aqui entre eles debatem as suas opções, as suas opiniões, são amigos enfim, e o que não impede que eles tenham cada um as suas ideias. E apesar de facto, exigir muita atenção a leitura, eu acho que não é assim tão difícil como dizem os críticos. Não achei que fosse assim tão difícil de ler. Se puderem encontrá-lo, ele foi editado pelas edições 70, embora já foi há uns anos, mas julgo que ainda esteja disponível. Se puderem, comprem e leiam, porque é de facto o único livro dele que existe em Portugal e que, portanto, vale a pena ler para ficar a conhecer o seu género, desde que foi de facto o primeiro escritor negro e o primeiro escritor africano a ganhar o Prémio Nobel. Pronto, olha, é mais ou menos tudo o que tinha para vos dizer sobre o Ola Soyinka. Espero que tenham gostado desta conversa e pronto. Se tiver vida e saúde, se Deus permitir, que eu já não sou novo e gosto sempre de dizer se tiver vida e saúde e Deus me permitir, cá estarei para a semana para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.